Bom, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço a direção do Instituto Histórico pelo privilégio, pela oportunidade de falar um pouco sobre um dos trabalhos que nós realizamos no Laboratório de Arqueologia, há exatos 5 anos atrás. E já desde já gostaria de deixar claro que não temos todas as respostas a todas as perguntas, que eventualmente elas possam aparecer. Mas na oportunidade, gostaria de agradecer aos ouvintes, também aos presentes, e daqui a pouco eu vou diminuir um pouquinho a formalidade e vou tirar esse negócio aqui, tá me incomodando um pouco. Esse trabalho ele surgiu a partir de uma demanda do Ministério Público Estadual. Então, em 2014, havia um projeto da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, SETUD, e a direção da Secretaria de Turismo, na época, ela tinha encaminhado um projeto para a construção de uma marina, certo? Então, a marina tinha uma parte seca e uma parte molhada, quer dizer, uma parte dentro do Potengi e uma parte correspondente a toda uma área ali onde ficava a antiga balsa. Nessa perspectiva, nós fomos chamados a uma audiência com o procurador, à época, o Dr. João Batista, para que fizéssemos um trabalho arqueológico tentando identificar o sítio histórico, que já estava fixado na historiografia e citado, inclusive, por Cascudo, nas suas memórias, relacionado ao que ele chamou de cemitério dos ingleses. Como vocês vão perceber, eu separei aqui algumas imagens, para não ficar também tão cansativo, do próprio relatório que nós enviamos, o relatório final, para vocês terem uma ideia da metodologia que nós utilizamos. Em arqueologia hoje, a gente tem trabalhado com uma subdivisão da arqueologia, ela não estuda somente a pré-história. A arqueologia tem trabalhado também na América do Sul e no Brasil, com um campo de atuação dela que nós chamamos de arqueologia histórica. Usamos a mesma metodologia de prospecção, de identificação de superfície, muitas vezes partimos de algumas evidências escritas, mas quando tratamos de sociedades instaladas no Brasil a partir da colonização portuguesa, nós temos a dimensão do registro escrito, seja ele etnográfico, seja ele descrição de viajantes, seja ele documentação primária. Então, essa arqueologia que trabalha na identificação de vestígios materiais de sociedades que produziram texto escrito, nós chamamos de arqueologia histórica. Então, esse trabalho está circunscrito a essa perspectiva de um trabalho da chamada arqueologia histórica. No início, há alguns anos no Brasil, a arqueologia histórica ela trabalhava muito no sentido apenas de confirmar determinadas dúvidas que se tinha em relação à documentação. Hoje, a relação dessa arqueologia histórica com a documentação, e estou no lugar mais do que apropriado para falar sobre a guarda e a preservação dessa documentação histórica, não é de uma relação de adversidade, ou seja, o arqueólogo ele trabalha no sentido de descomprovar ou pelo menos desfazer aquilo que diz o registro escrito, mas também não trabalha somente no sentido de referendar aquilo que está eventualmente. Por quê? Porque são fontes históricas diferentes e são dados que muitas vezes nem todas as perguntas que são levantadas a gente consegue eventualmente respondê-las. Então, nesse campo de atuação da arqueologia histórica, identificamos a partir do trabalho que foi iniciado aqui, com essa demanda vinda do Ministério Público, como é que nós faríamos para identificar o sítio. Então, para identificar o sítio e ele ser encaminhado através de uma ficha para o IPHAN e ele ser tombado efetivamente, criando um sistema jurídico de proteção ao local, inclusive referendando o fato de que na reclamação que foi feita no sentido do projeto da SETUD, a reclamação da população local, que manifestou-se no Ministério Público, foi exatamente no sentido da destruição desse sítio arqueológico histórico, antes que ele pudesse ser identificado, antes que ele pudesse ser referenciado, antes que ele pudesse ser devidamente tombado. Então, nesse sentido, o trabalho que nós desenvolvemos, ele partiu de algumas questões importantes. Bom, em primeiro lugar, como é que a gente faria nós íamos fazer para delimitar o espaço e a partir dessa delimitação a gente poder identificar, a partir das ruínas e dos restos materiais que existiam lá, esse determinado sítio histórico. Em primeiro lugar, já levantamos uma bibliografia e nessa bibliografia, claro, a gente teve uma noção de que em outros lugares do Brasil, obviamente,
sepultamentos que foram feitos, né, a partir, fora desse padrão dos sepultamentos católicos, né, eles foram feitos sempre em espaços específicos, e nesses espaços específicos, em muitos casos, né, ou na maior parte dos casos, eles estão muito bem identificados. Então, um exemplo de Salvador, um exemplo do Recife, né, são exemplos bem característicos disso aí. Né. Então, você tem estruturas tumulares grandes, preservadas a partir de um espaço cemiterial bem específico, na qual foi preservado essa informação. Então partimos dessa dúvida, que provavelmente, né, tenha sido uma das dúvidas, né, levantadas depois, né, das referências de Canoa Cascudo, de se realmente no local havia sido feitos sepultamentos e se eles poderiam ser caracterizados como o cemitério dos ingleses. Tá? Então, vou mostrar um pouco dos detalhes aqui da metodologia que nós utilizamos para falar algumas informações, mostrar para vocês alguns materiais que nós coletamos no contexto lá do trabalho prospectivo que foi feito, né? Obviamente o sítio foi registrado, foi cadastrado, então ele está juridicamente protegido pela legislação brasileira no contexto da cidade do Natal. Outro detalhe também importante é que o trabalho à época ele chamou bastante atenção, né? Não somente da TV, das emissoras, mas também chamou bastante atenção da população local do bairro da Redinha, exatamente pelo fato de que as pessoas interessadas na cultura, na preservação da memória e da história, né, da cidade do Natal, em específico daquela parte, né, do bairro da Redinha, elas ficaram extremamente interessadas, né, no assunto. Então, não conseguimos concluir todos os dados, mas possivelmente, né, essa apresentação aqui, ela talvez gere uma parceria, né, de um trabalho que precisa ser continuado no sentido das informações que nós coletamos. Por isso que eu disse logo no início que não chegamos a todas as respostas que nós tínhamos às perguntas. Conseguimos responder aquelas que o Ministério Público desejava, né, identificar se realmente era um sítio histórico, qual era o tipo de estrutura, né, que havia ali. Então partimos do que estava evidente ali, visível, e fizemos um trabalho arqueológico que não foi um trabalho arqueológico de grande profundidade, porque também nós não tínhamos o recurso e obviamente também não tínhamos assim, uma autorização oficial do IFAM para fazer uma escavação, né, de longo percurso. Né? Nessa primeira imagem aqui, né, é a imagem da foto de satélite, do ponto de vista de aproximadamente, né, a distância de 900 metros, mostrando, né, o ponto mostrando o ponto, né, na qual nós tínhamos a principal referência à existência desses espaços tumulares, né, a partir dessa referência, inclusive, do próprio Canoa Cascudo, do que ele chamou, né, um círculo de coqueiros, né, e um círculo de coqueiros tristes. Né? Então, difícil definir, né, como seria, né, o círculo de coqueiros tristes. Mas a partir da informação também preservada pela oralidade do local, né, nós percebemos que exatamente nesse ponto aqui, próximo a essa gamboa do Potengi, né, nós tínhamos a preservação nessa área que na verdade é uma zona de proteção ambiental, uma ZPP, uma zona de proteção permanente. Nós soubemos depois, nas reuniões com a Secretaria Municipal de Urbanismo, né, na CEMURB. Então nessa área aqui deveríamos o quê? Estabelecer não somente o trabalho inicial da prospecção arqueológica, mas também porque, né, essa varredura inicial, né, ela precisava responder a uma pergunta da demanda que havia surgido a partir dessa questão levantada da existência ou não. Aqui uma outra imagem, né, do detalhe da delimitação. Eu coloquei aqui um pequeno círculo, né, do que seria a delimitação do círculo numa imagem, numa distância de uma altura de 200 metros. A gente tem uma ideia, né, a época, né, da imagem, né, não havia chovido tanto, vocês vão ver nas outras imagens, né, do trabalho arqueológico. Então, já havia chovido bastante, né, no final do ano de 2014 e início do ano de 2015, portanto essa área que está aqui, né, com essa vegetação rasteira seca, né, alguns meses depois dessa imagem, ela já estava bem verde. Né. Na próxima imagem, um pequeno detalhe, né, da área que nós delimitamos, né, para fazer a prospecção e a sondagem arqueológica. Por quê? Exatamente nesse ponto, né, ou seja, no ponto mais alto do promontório, que está exatamente no meio do círculo de coqueiros, nesse ponto aqui, né,
Aqui tem inclusive um ferro velho, né? Na verdade, o proprietário dessa terra aqui, né, fez contato conosco depois, e essa área aqui, na verdade, foi uma pequena invasão, né? Mas tivemos o cuidado de manter uma relação boa com o nosso vizinho aqui de prospecção, né? E dele coletamos algumas informações importantes a respeito disso. Então, esse ponto mais alto aqui desse promontório, né, exatamente nesse ponto próximo da Gamboa, era a área que nós pensamos em delimitar para iniciar os trabalhos. Por quê? Porque nós tínhamos algumas evidências materiais visíveis a partir dela. Aqui uma imagem, né, da vista, né, do promontório, circundados bem de frente ao rio Potengi, no sentido norte e sul dessa pequena estrada de acesso, né, que é indo pelo final da linha de ônibus. Essa estrutura era a primeira evidência que nós tínhamos, né? E aí fizemos um trabalho de limpeza para melhor evidenciar, tiramos a vegetação rasteira, né, da superfície para identificar, né? Na verdade, um pouco da ponta desses tijolos aqui, com essa argamassa, né, feito de caliça, né, elas estavam assim visíveis, e era o primeiro ponto, a primeira evidência que nós partimos para fazer o trabalho de evidenciação, né? Claro que aqui, como a proposta do trabalho é exatamente evidenciar o sítio e referenciá-lo, seja como o cemitério dos ingleses ou como um espaço tumular, ou seja, um sítio arqueológico histórico, para o devido tombamento, nós partimos das evidências que estavam visíveis, né? E a partir delas iniciamos o trabalho de escavação, tá? Então, aparentemente a estrutura, a partir dessa parte da superfície na qual foi feita a limpeza e a retirada da vegetação, ela já, vamos chamar assim, evidenciava que era uma estrutura construída, né? Mas ainda não tínhamos certeza se ela seria uma estrutura tumular. Nessa outra imagem, né, tem o trabalho que nós fizemos de varredura em todo o entorno, delimitamos uma área, e a partir dessa área delimitada nós fizemos um trabalho de varredura em todo o entorno dela, ou seja, não somente dentro do círculo dos coqueiros, mas também fora dele, né, considerando o promontório principal, mas também outras elevações dunares que tem próximas, né, que também estavam, na época do trabalho, com a vegetação rasteira bastante já desenvolvida. Nessas fotografias aqui a gente tem o procedimento de varredura do entorno, na área do sítio arqueológico, para a gente poder delimitar as coordenadas geográficas. Então a gente faz uma poligonal, ou seja, determina uma figura geométrica, né, de 4 ou 5 lados, e cada um dos vértices dessa figura, nós tiramos as coordenadas geográficas, justamente para fazer o registro dessa área, né, a partir da evidência que está visível. Logo depois seguimos o trabalho que a gente chama de prospecção, né? No trabalho de prospecção, né, a partir das evidências visíveis, para vocês perceberem aqui, né, um pouco antes daquela limpeza, né, que foi feita na imagem anterior, e que vocês viram já uma parte da estrutura construída evidente, nós encontramos exatamente dessa forma, né? Toda a área coberta pelo mato e apenas uma pequena parte do vértice de uma estrutura aqui evidente. Então, partimos dessa evidência, depois de delimitar a poligonal, e a partir delas delimitamos algumas quadrículas de prospecção, né? Então, fizemos a demarcação da área central, do promontório, né, identificado como o ponto central do sítio arqueológico, realizar a limpeza, prospecção e identificação dos vestígios a partir da estrutura construída, parcialmente aparente. Aqui tem um pequeno detalhe, né, nas fotografias 11 e 12, mostrando exatamente o momento em que, antes da gente fazer a limpeza dessa vegetação rasteira, aparecia evidente, né, essas estruturas. Um detalhe importante para deixar assim claro os limites do nosso trabalho. Fizemos várias entrevistas com pessoas, né, aqui mesmo do bairro da Redinha, e duas das entrevistas que nós fizemos com 2 pescadores que já com certa idade, inclusive estavam fora de atividade, e eles se referiram aos pais deles e o fato de que, né, o local sempre foi conhecido como sendo um lugar na qual haviam se sepultado pessoas antes da existência do cemitério que hoje existe, né, no bairro da Redinha. Então, essa evidência baseada nas
dos depoimentos das pessoas, elas nos deram uma ideia de que, ao mesmo tempo que eles preservavam na memória deles essa identificação do local ter sido utilizado para esses sepultamentos anteriores à existência do cemitério, também as pessoas tinham uma relação de proximidade com esse lugar, ou seja, tinham uma relação de mantê-lo íntegro e evitar que as pessoas fizessem intervenções. Mas também soubemos, nos depoimentos que foram coletados, que pessoas estiveram aqui, como o lugar foi citado, né, principalmente por Cascudo, já há bastante tempo. Então, nos últimos 50, 60 anos, pessoas estiveram aqui também e remexeram no local. Tá? Sabendo dessa informação, na arqueologia nós chamamos, né, isso intervenção. Então, intervenções haviam sido feitas, claro, intervenções não organizadas, antes que nós fizéssemos o trabalho organizado e sistemático. Né? Então, pensando nesse sentido, de o local já ter sido objeto da intervenção de algumas pessoas, isso é muito comum. Eu acredito que todos vocês devem conhecer a história, né, do engenho no Ceará Mirim, o engenho Verdinassi, né? E no engenho Verdinassi, o túmulo, né, a mulher que casou, né, com o proprietário do engenho, e como o túmulo, né, da Eva foi, durante o final dos anos 40, foi fugiu o nome agora, certo? Foi violado, né? E as pessoas que violaram aproveitaram o fato, inclusive, que naquele momento os descendentes, né, daquele engenho não estavam utilizando, o engenho era fogo morto, né? Então, se aproveitando dessa situação, houve violação. Então, aqui partimos também dessa informação, que ao mesmo tempo que as pessoas citavam seus pais, pessoas mais antigas que viveram, né, ou pessoas que de uma certa idade, que também sempre viveram na região, seus pais também viveram lá, faziam referência ao fato de que sepultaram pessoas. Esse lugar era considerado um lugar importante, né, sagrado para eles, então eles não construíram nada, não modificaram em nada essas estruturas, mas a gente também soube, a partir desses depoimentos, que pessoas estiveram, né, sem autorização aqui, em tempos diferentes, claro, à procura de violar, né? Se sabiam da notícia de túmulos, então provavelmente poderiam encontrar objetos e riquezas nesses lugares. Isso é muito comum. Quando a gente trabalha com arqueologia histórica, né, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, no meu trabalho de tese, eu fiz algumas prospecções e escavações na Casa de Pedra do Pium. Então a Casa de Pedra do Pium foi um dos objetos que fez parte da minha pesquisa. E, né, claro que todo o contato que eu tive, né, desde que eu cheguei em Natal com o professor Olavo Medeiros, né, era uma ideia que ele tinha há muito tempo, não só ele, mas também o Hélio Oliveira, né, e de fazer um trabalho, né, arqueológico e incluir a Casa de Pedra do Pium na pesquisa, né, e divulgar, né, esse importante conjunto de ruínas, né, que hoje a gente sabe, né, pelo aparelho construtivo, pela prospecção que foi feita, efetivamente são os restos da casa que era do João Astão Navarro, né, cuja sesmaria que ele recebeu se estendia desde as margens ali do riacho do Rio Pium, né, até o chamado Porto de Búzios, né? E também a referência que encontramos, por exemplo, citada pelo Coronel Archofsky na sua expedição, falando da Casa Quadrada, né? E Caspar Schmalkalden, né, um alemão, que na verdade estava na frota, né, dos holandeses, que também fez um relato, inclusive produziu um mapa, né, colocando lá bonitinho a casinha quadrada, certo? Na verdade retangular, né, próximo ao rio Pirangi, né? Então, partindo dessas evidências, a arqueologia histórica ela tem encontrado muito lugares que foram modificados ao longo do tempo, porque pessoas, né, desautorizadas estiveram nos lugares, partindo de histórias de que talvez tesouros estivessem escondidos ali, né? Claro que às vezes acontece, né? Alguém descobre um conjunto de moedas, tira um mourão do lugar e aí descobre na sua propriedade que de repente alguém guardou ali embaixo, né, uma caixa cheia de moedas antigas. Isso também acontece. Provavelmente isso tenha feito muitas pessoas invadirem certos lugares e violar determinados lugares em busca desses tesouros. Então, sabendo disso, nós partimos dessa perspectiva. Bom, vamos observar o que está visível e tentar identificar esses materiais para tentar, pelo menos, responder a pergunta principal da origem do nosso projeto,
que é exatamente o fato de dizer, né, se havia um sítio histórico aqui, se ele estava relacionado a sepultamento de pessoas, ou se esse local realmente era, né, como dizia Cascudo, o cemitério dos ingleses. Né? Aqui tem alguns detalhes, né, dos materiais que nós encontramos já na superfície, quer dizer, logo depois da limpeza, da retirada dessa vegetação, né, no entorno, ou seja, em redor da estrutura que aparecia, né, evidente, e já encontramos uma série de materiais. Vou mostrar aqui algumas imagens depois de alguns exemplos de materiais que nós encontramos nessa etapa prospectiva de coleta arqueológica. Né? Bom, no resultado de uma dos conjuntos de quadrículas que nós abrimos, né, para fazer essa identificação, né, essa é a imagem, vamos chamar assim, da estrutura principal. Né? Evidentemente, buscamos também uma bibliografia para observar, né, e pensamos, bom, é uma estrutura muito estreita para ser, né, para ser alicerces de um compartimento. Né? Também não muito profunda, né, e feita em formato retangular, também não muito adequada para você construir, fazer uma cisterna ou um poço. Né? Então, a evidenciação da estrutura, claramente vocês estão vendo aí, né? Ela tem, né, uma espessura e um comprimento. Né? Claro que o peso do próprio sedimento, do movimento das dunas, fez com que ela também, né, reduzisse as suas dimensões. Né? Ela tem uma pequena falha aqui, então na verdade ela ruinificou para dentro. Né? Mas fazendo as medições, né, obviamente trata-se de uma estrutura tubular. Né? Detalhe importante, os outros materiais que nós encontramos, né, nas outras quadrículas abertas, nessa parte principal, lembrando que nós não escavamos toda a área que nós delimitamos a área e fizemos o trabalho prospectivo a partir da evidência que nós tínhamos visível, né, e a identificação dos materiais. Claro, né, essa estrutura foi preservada, né, ela foi isolada com lona preta, depois nós retornamos o sedimento para ela. Então ela está guardadinha, né, isolada, inclusive até mais protegida do que ela estava antes, porque agora ela está devidamente isolada, né, e refizemos a cobertura da vegetação. Tá? Então essa estrutura, ela nos deu, né, a perspectiva clara, né, ela era a evidenciação de uma estrutura tumular, bem característica, né, contendo tijolos e argamassa feito de cal de conchas, né, que a gente chama de caliça. O sistema construtivo, as dimensões dos tijolos que nós encontramos, não somente aqui nessa estrutura, mas em outras partes, né, que nós fizemos a escavação. Foi possível encontrar, como por exemplo nessa imagem aqui, certo? O que nós chamamos de restos de desmonte. Né? Então outras estruturas estavam anexas a essa aí, né? Mas ela, provavelmente, por ser talvez a melhor construída, ela se preservou em relação às outras estruturas. Né? As outras estruturas, elas apareceram, né, inclusive em posições diferenciadas, e aí pensamos, né, por que não? Na verdade, se houve sepultamentos aqui, essas pessoas sepultadas aqui, provavelmente pessoas cristãs, né, elas foram sepultadas com os pés virados para o nascente. Então, partimos dessa perspectiva, que é uma perspectiva muito presente como regra nos espaços tumulares historicamente já constituídos que a gente conhece no Brasil, né? Inclusive em espaços tumulares anteriores, né, à criação dos chamados cemitérios, né? Um processo que começa a partir de 1850, né, na Bahia. Há inclusive resistência da população em relação a isso, a famosa cemiterada, e esse processo vai se transformando numa exigência das intendências municipais, né, de se construir cemitérios, né, e não apenas sepultar as pessoas em espaços, vamos chamar assim, fora do espaço religioso. Né. Também já é de conhecimento de muitos que a arqueologia tem evidenciado uma série de sepultamentos coloniais dentro de capelas, igrejas, matrizes, que é um processo já conhecido e bastante citado. Esses restos de desmonte, né, mostram que as estruturas anteriores, que as estruturas desmontadas, né, elas ainda deixavam evidências do material construtivo e algumas partes, né, alguns vértices dessas construções ainda estavam presentes. Claro, todas elas tinham o mesmo tipo de argamassa, o mesmo tipo de tijolo, esses tijolos com as mesmas dimensões. As dimensões de tijolos para a arqueologia histórica são importantes, porque tem muitos casos que você não tem muita informação. Né?
Quando fizemos os trabalhos aqui na casa do Padre João Maria, né, e no ano seguinte, isso aqui, fizemos um trabalho de tentativa de identificação daquilo que o Paulo Tadeu havia dito, né, e a professora Jeane Nese, em relação à parede de pedra, né, se ela seria realmente do armazém real da capitania. Não incluímos essa pergunta, por quê? Porque seria muito complicado e dificílimo para um trabalho arqueológico a gente conseguir dizer exatamente se seria a parede restante do armazém real da capitania. Então preferimos fazer outros tipos de perguntas, ou seja, será mesmo que o lugar foi ocupado ao longo do período colonial? Né? E é claro, as evidências que nós temos dos materiais coletados nas prospecções e nas escavações da casa do Padre João Maria, né, mostram claramente que aquele espaço foi usado desde do período indígena, depois pelos holandeses, né, depois uma série de evidências da utilização do terreno, inclusive a posição, né, do terreno foi modificada ao longo do tempo. Né? Encontramos, por exemplo, restos de colunas do lado, né, do lado de dentro, né? E essas colunas se comunicavam, né, com o Museu Café Filho, né, com o Sobradinho, mostrando que, inclusive, o Sobradinho, em um período anterior ao século XX, ele, na verdade, tinha um pequeno oitão, né? E uma das colunas desse oitão estava virada para o terreno que hoje que é a antiga sede do IFAM hoje, né, e tombada como a casa do Padre João Maria. Então, partimos dessas evidências que, muitas vezes, determinados sítios históricos, eles foram muito modificados, foram remexidos. Portanto, a evidência que a gente tem, ela está dispersa, mas mesmo assim a gente foi teimoso, né, e conseguiu referenciar boa parte dessas estruturas desmontadas. Aqui uma outra fotografia, né, um detalhe mostrando após a limpeza e a retirada das raízes do mato, né, os restos de argamassa no entorno, né, e uma parte do vértice, né, da estrutura que obviamente foi desmontada, provavelmente em épocas posteriores à própria citação de Cascudo, né? Pessoas estiveram aqui e talvez retiraram o material para usar em outra construção, que é uma outra questão, que é um outro aspecto também muito comum, né? Então, hoje você vai, eu citei aqui a Casa de Pedra do Pium, é um exemplo, né? Então, na tradição oral se conta que as seções das paredes que foram retiradas na Casa de Pedra do Pium, né, se você observar, elas são seções de parede que foram tiradas assim milimetricamente, né, cortadas numa linha reta, né? Portanto, propositadamente, pessoas tiraram pedaços daquelas paredes de 87 centímetros de espessura, né, com pedra de praia e argamassa também feita de cal de conchas, e dizem que alguns utilizaram para a construção da capela que tem em Alcaçuz, né? Então, esse processo é muito comum. Nós temos vários trabalhos na Bahia, em Pernambuco, né? Eu tive a oportunidade de fazer, né, a minha primeira parte da pós-graduação na Universidade de Pernambuco e a segunda parte na Universidade da Bahia. Então, tive bastante contato com essa perspectiva, né, dessas estruturas coloniais que são muito conhecidas. Então, muitas pessoas vão lá e, às vezes, modificam, né, remexem nas estruturas em procura de tesouros ou tentando encontrar alguma coisa que tenha um certo valor, né? O que nós encontramos aqui tem valor cultural e histórico para Natal e para Redim, né? Não tem valor comercial nenhum. Aqui um outro exemplo, né, de um detalhe, né, mostrando, né, quer dizer, não foi nem necessário escavar profundamente, mas só com a retirada da vegetação e uma pequena parcela, né, da camada de areia, já se percebe o quê? Né? As áreas de desmonte. Ou seja, na verdade nós tínhamos várias estruturas, né? Uma aqui, outra aqui, né, outra aqui, certo? Então, elas foram literalmente desmontadas, provavelmente porque pessoas estiveram aqui e retiraram, né? E claro que o trabalho na época chamou bastante atenção e nós tínhamos sempre que ser acompanhado, né, por alguém da CETURC e também muitas vezes destacamentos da Guarda Municipal, exatamente pelo fato de que a gente estava remexendo e chamando muita atenção à curiosidade. E os equipamentos que nós utilizávamos também, por questão de segurança, a gente tentava evitar maiores problemas, né? Aqui um exemplo do processo final, né? Então evidenciamos o que era necessário e depois isolamos e retornamos a parte do sedimento. Por quê? Né? A ideia é que, num futuro próximo, que é o que nós destacamos no relatório à época, né, que o sítio fosse escavado na sua totalidade.
Então ele foi parcialmente, por quê? Ele foi feito, o trabalho parcial ele foi feito para que nós pudéssemos responder à pergunta do Ministério Público Estadual sobre a questão do tombamento, se realmente existiria um sítio histórico. Claro que sim, todos os materiais que nós conseguimos evidenciar, tanto das estruturas desmontadas, quanto aquela primeira que vocês viram, né? Todas elas evidenciam claramente, né, construção de espaços que não são relacionados a alicerces, não estão relacionados à construção, por exemplo, de seções de parede, muito menos estão relacionados à construção de poços, né, ou cisternas, né, que têm construções semelhantes quando a gente pensa no final do século XIX, né, início do século XX. Os materiais que apareceram, né, vou já achar o arquivo aqui e vou pedir até ajuda de... Anne, você pode me ajudar? Fecha aí, onde tem... Bom, aqui alguns exemplos de materiais que nós encontramos, né? Vocês vão ver que eles têm uma numeração, um código de letras e números, a gente chama de tombamento, né? Do mesmo jeito que a gente tomba uma construção, uma edificação, esses materiais, por menores que sejam. São dois fragmentos de louça branca, né? Cuja pasta, que é essa, né, vamos chamar, a gente chama de pasta na arqueologia, a massa da qual foi feita essa faiança, né? E claramente são fragmentos de faiança do final do século XIX, né? Algumas têm decoração, outras não têm decoração. E eu coloquei apenas aqui esse exemplo para vocês terem uma ideia. Aí. Certo? Também encontramos fragmentos de vidro, né? Grande parte desses fragmentos de vidro nós observamos e analisamos e percebemos que eram fragmentos de vidro como esse aqui, né, de coloração meio âmbar, né, que são fragmentos de vidro não industrializados, ou seja, são fragmentos de vidro sobrado, o que indica, na verdade, a utilização de materiais, né, que são pelo menos, né, do final do século XIX e do início do século XX, né. O interessante é que, se a gente for pensar na informação que Cascudo nos dá sobre, né, o cemitério dos ingleses, ele situa, né, a construção desses espaços tumulares exatamente nas últimas décadas do século XIX. Né? Então, os materiais que nós encontramos evidenciaram que, sim, haviam espaços tumulares, né, cuja construção de tijolos e argamassa de cal de conchas evidenciaram claramente o uso de um padrão de construção, né, típico do final do século XIX. Nós encontramos em muitas construções em Natal, e algumas inclusive já tombadas, né, pelo patrimônio histórico, que apresentam esse aparelho construtivo, né, esse tipo de tijolo e esse tipo de argamassa. Né. Pode passar. Aqui um exemplo de um fragmento de grès, né, o grès, ou grès, ele é uma cerâmica vitrificada, às vezes nessa coloração essa coloração parda, né? Algumas vezes também com uma coloração meio amarronzada, né? É uma argila branca misturada com pó de pedra, né? Que passa por um processo de altíssima temperatura e recebe uma camada de verniz. Esse tipo de material ele já existe desde o início do período colonial, principalmente a partir do que a gente conhece na bibliografia arqueológica no Brasil, das chamadas garrafas de pirata, né? Muito comuns em locais onde houve uma inserção, uma presença holandesa, né? Portanto, assim, o grès ele vai começar a ser utilizado no século XVII, principalmente para envasar bebidas destiladas. Bebidas destiladas guardadas, por exemplo, em recipientes de madeira, geralmente ganhavam gosto, né? Dependendo das distâncias e do tempo que você tinha que guardar aquela bebida envasada. Então, o grès ele vai continuar a ser usado ao longo do período colonial. Esse aqui, dessa coloração mais clara, mas também feita a partir de uma argila branca, com pó de pedra e esse verniz, mostra claramente que no local, né, talvez objetos que foram colocados junto com as pessoas, né, evidenciam claramente. O grès continuou a ser utilizado no final do século XIX e bem no início do século XX para envasamento de tintas, né? Então, grande parte... Havia no Brasil uma fábrica no Rio de Janeiro chamada Fábrica Sardinha, né? Inclusive ela tinha um símbolozinho, né? E os materiais que a gente tem das escavações na Ribeira
na Rua Chile mostram claramente isso aí, né? Então, provavelmente são vasilhames que foram colocados, né, junto a esses sepultamentos, indicando um certo período de utilização daquele local. Aqui um detalhe de das amostras, né, que nós coletamos, de tijolo, né, com ainda partes do resto da argamassa. Principalmente coletamos essas amostras das estruturas que percebemos claramente que foram desmontadas, né, justamente para não intervir na estrutura maior, porque ela foi a principal evidência para o registro e o tombamento do sítio, né, e a proteção do local. Então, observamos na análise desse tipo de tijolo que claramente ele tem um padrão que também é muito típico no contexto aqui do Nordeste do Brasil. Obviamente o Rio Grande do Norte está dentro desse processo, né, que é um tipo de tijolo com pouca queima, né. Os tijolos que nós temos vamos chamar assim, com um processo de queima maior, né, eles aparecem já no contexto do início do século XX, quando as nossas olarias elas vão ter assim um tamanho e uma envergadura de forno capaz de produzir um tijolo bem mais queimado e de menores dimensões. Então esses tijolos aqui, né, eles são semelhantes na sua fabricação, nas suas características, né, de queima, a tijolos que, por exemplo, nós conhecemos da estrutura em Macaíba, da Casa dos Guarabes, cuja construção também é da metade do século XIX, né, e vamos dizer assim, uma evidência, inclusive, dessa importância, né, que o Potengi vai ter, né, em relação ao mecanismo de importação e exportação. Então, a análise que nós fizemos do padrão de queima do tijolo e das suas características colocam esses materiais dentro dessa faixa de tempo, as últimas décadas do século XIX e início do século XX. Por quê? Construções posteriores a esse período, todas elas têm um padrão de tijolo muito diferente, né, cujo processo de queima é bem, vamos chamar assim, bem menos friável do que esse aqui, né? Isso, inclusive, justifica o fato de que em muitas das estruturas, esses tijolos estavam literalmente dissolvidos, né? Ou seja, com toda a umidade, à medida que eles foram desmontados, ou seja, retirados da sua estrutura com argamassa, eles foram literalmente, né, dissolvendo, dado o seu padrão de pouca queima, né? Então, tijolos mais queimados, eles tendem a criar uma espécie de vitrificação, portanto ele dura muito mais tempo, tá? Esses tijolos, assim como o adobe, né, que é uma técnica construtiva colonial, né, o adobe, ele também é bastante friável, ou seja, à medida que a umidade aumenta no local, né, e ele perde a sua característica de estar numa estrutura com argamassa, que também o protege, ele termina se desfazendo, tá? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, pelo menos a gente teve contato em outro projeto, nos casarões rurais do Seridó, e muitos deles, o padrão construtivo, né, dado os materiais disponíveis e as olarias não existentes no início do século XIX, na região de Santana do Maço também nós iniciamos um projeto, encontramos esse mesmo padrão de tijolo, né? Ou seja, até que esses fornos das olarias nossas tivessem um padrão de queima que produzisse um tijolo não friável, né, literalmente com a umidade fora da estrutura ele praticamente dissolvia. A argamassa, que aqui ainda tem uma parte, mas também tiramos amostras, né, no mesmo local, mostram também que essas argamassas foram feitas a partir de um processo bem artesanal, né? Então a presença dos fragmentos de conchas ainda presentes dentro da cal que foi utilizada para fazer aquela argamassa evidencia para nós, na arqueologia, um processo artesanal, né, de trabalho. Então, e a gente já pode afirmar, né, que esse tipo de forma construtiva, ela literalmente desaparece ao longo do século XX. Por quê? Porque as argamassas vão começar a introduzir o quê? O cimento, né? Com a introdução do cimento, então você tem uma quantidade muito maior de construções que já não serão mais feitas, né, utilizando a cal, a não ser para o reboco, né? Vamos passar. Aqui um exemplo de fragmentos de vasilhames cerâmicos, né? Então, os fragmentos de vasilhames cerâmicos que nós identificamos, assim como também os fragmentos de tijolos, das estruturas que foram desmontadas, mostram claramente que no local, ao mesmo tempo que a gente tem cerâmicas, que a gente chama de cerâmica regional, né, antigas, nós temos também vasilhames cerâmicos mais recentes. Então, na parte mais superior, ou seja, em tempos mais recentes, provavelmente pessoas estiveram nesse local e utilizaram o local para outra coisa, tá? Ou fizeram algum tipo de voto, ou algum tipo de oferenda, certo? Ou simplesmente utilizaram o local para
para fazer outras atividades, sei lá, um piquenique, alguma coisa assim, e deixaram esses vasilhames por lá. Então a gente teve esse cuidado de tentar colocar esses fragmentos. Esses dois aqui são fragmentos de vasilhames cerâmicos que a gente chama de cerâmica regional, ou seja, são na verdade, fragmentos de panelas de barro. Né? E claramente elas não foram utilizadas para cozimento. Por quê? Porque esses fragmentos não apresentaram o que a gente chama de cocção, que é a fuligem, o resultado da ação da queima. Quando esses materiais são encontrados e eles foram utilizados para cozinhar alimentos, nós encontramos os vestígios da cocção. Tá? Pode passar. Pronto. Aqui um outro fragmento de vidro também, bem interessante, porque as dimensões, a espessura do próprio vidro nos evidencia na análise que a gente fez, né, um certo período de tempo, uma datação desse material. Então nós temos vidros também que são vidros de medicamento, né, fragmentos de vidros de perfumaria e fragmentos de vidro de objetos mais recentes. Na camada mais superior, ou seja, em períodos mais próximos de nós, claro, encontramos muitos fragmentos de garrafas de cerveja, né? Certo? E claro, de garrafas de cerveja de produção industrial, não de artesanal. Mas nas partes mais profundas, ou seja, naquelas partes em que a gente teve o desmonte das estruturas, né, nós encontramos uma variedade de fragmentos de vidro, inclusive com as marcas de fabricação, né, vidros de medicamento da fábrica do laboratório Abbott, né, Abbott. Então a Abbott no Brasil, ela vai a partir dos anos 20, né, criar, vamos chamar assim, filiais no Brasil. Ela é na verdade um laboratório de origem norte-americana, né? Então assim, os fragmentos de vidro da Abbott aparecem, né, claramente. Vamos passar. Aqui um outro fragmento, né, de material cerâmico, bastante desgastado, mas também de um vasilhame, e que claramente não foi utilizado para nenhum tipo de cozimento ou assadura de materiais. Então, objetos que provavelmente foram utilizados ou deixados no local, né, em períodos assim, já durante o século XX, para alguma atividade votiva. Aqui tem uma, né, acabei de falar dele, né, a tampinha de um frasco de medicamento, né, identificando, né, a própria fábrica. Aqui interessante, né, na análise nós observamos que o laboratório Abbott, ele apresenta várias modificações na sua logomarca, né? E essa logomarca aqui, desse tipo de tampa de vasilhame, é exatamente o tipo de logomarca antes que existisse a filial brasileira, né? Portanto, ele é anterior a 1920. Então, novamente caindo dentro do período, né, das estruturas, a partir da questão da argamassa, dos tijolos, dos fragmentos cerâmicos e dos fragmentos de vidro também. Ela é uma tampa metálica, certo? Detalhe interessante, também aparece no local materiais que são referentes à época da Segunda Guerra. Poucos, mas aparecem. Como é que a gente sabe disso, né? Uma das principais diferenças dos frascos de medicamento que a gente encontra nas pesquisas da arqueologia histórica é que o processo da Segunda Guerra vai trazer à tona aquilo que as fábricas norte-americanas vão difundir para o mundo inteiro. Quais são? Os frascos feitos de plástico, certo? Cintos, frascos de medicamento, se não o frasco de medicamento ou da perfumaria, mas as tampas serão plásticas, certo? Então a tampa plástica nos dá uma evidência de que é algo que é no mínimo no final dos anos 40 para frente. Tampas metálicas em geral são anteriores a isso, né? Aqui um outro fragmento de uma louça, né? Também cuja pasta identificamos que ela é uma fabricação, não é a porcelana brasileira, fabricada a partir de 1914, né, no Brasil, principalmente a partir de Curitiba. Curitiba e São Paulo são duas cidades que criaram oficinas de produção de louça, né, louça de paredes finas, que a gente chama de porcelana, e vão difundir para o Brasil todo. Uma das fábricas mais conhecidas a partir de 1914 é a Posani, né? Então, eu tenho 54 anos, lembro da minha casa ter, né, desde o bidê, o vaso sanitário, certo? O lavabo do banheiro, o lavabo fora do banheiro, todos com a marca da Posani, né? Então, é uma fábrica que vai difundir. Então, o tipo de pasta e as características desse tipo de louça mostram claramente que ela é anterior às fábricas brasileiras
criadas a partir de 1914, 1920, em Curitiba e em São Paulo. Portanto, né, ela é um tipo de louça, né, trazida para o Rio Grande do Norte a partir das casas importadoras, né? Não somente a Casa dos Guarapes, mas também as lojas, né, da Ribeira, né, que importavam já desde o final do século XIX essas louças para uso cotidiano aqui em Natal. Um fragmento também, né, de um fragmento de tijolo, né, de cerâmica, mostrando em detalhe essa possibilidade que a gente tem de analisar e perceber que pelo tipo de fabricação, né, artesanal desse tijolo e pela sua própria característica. Há 2 gerações antes de mim, alguns desses vidros de perfumaria, né, lá do início dos anos 20 e tal, e muitos deles eram coloridos. Então é necessário uma química muito maior. Essa química aplicada ao vidro permite a gente fazer uma datação dele, ou seja, né, esse vidro aqui, pelas manchas, né, e pela sua espessura, com certeza é o vidro de um frasco, né, de no mínimo 100 anos. Por quê? Porque, além dele ser de vidro soprado, ele também foi aplicado uma química sobre ele para que ele tivesse essa possibilidade translúcida, né? Já que a sílica da qual se faz o vidro, ela não tem essa qualidade translúcida. Passar, né? Aqui um pequeno fragmento metálico, né? Não conseguimos distinguir, mas vários dos fragmentos metálicos, né? Entre alguns deles, botões, né? Esse aqui, esse fragmento metálico, ele parece ser de um objeto cilíndrico, né? Claro que ele foi amassado, deve ter sido jogado fora, ou fazia parte da indumentária de um dos indivíduos, né, sepultados no local. Passar, né? Aqui um outro fragmento também, né, de tijolo. Passar, né? O gargalo, né? A boca e o gargalo de um frasco também de medicamento. Obviamente nele conseguimos datar esse tipo de vidro, né, encontrado nas estruturas, porque além dele ser vidro soprado, obviamente o tipo de boca, né, que era fechado com uma rolha, né? Então haviam aqueles que eram rosqueados, aqueles que eram por pressão com uma tampa metálica e aqueles que eram fechados com uma rolha, né? Então um frasco de medicamento, né, com uma característica típica de ser um tipo de frasco fechado por uma rolha, certo? Também indica uma fabricação, certo, de no mínimo 80 anos de idade ou mais, portanto assim, colocando sempre nessa margem do final das últimas décadas do século XIX e início do século XX. Passar, né? Aqui um achado interessante é um fornilho de cachimbo, certo? Um fornilho de cachimbo cerâmico, né? Os fornilhos de cachimbo cerâmico, os fornilhos de cachimbo da época holandesa, eles são feitos de cauchita, são branquinhos, pequenininhos, né? E os cachimbos que vão ser produzidos pelos indígenas, em geral, eles tinham cariátides, ou seja, imagens aqui de rostos, né? Ou simplesmente desenhos geométricos. Os cachimbos que vão ser feitos a partir do século XIX, e já em larga escala, muitas fazendas que são escavadas hoje, tanto na Bahia quanto em Pernambuco, no Piauí, né? Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, algumas têm sido escavadas recentemente na região do Seridó, né? Tem aparecido esse tipo de cachimbo, ou seja, ele era produzido pelos ceramistas, do mesmo jeito que se fazia o vasilhame, as panelas de barro, também se fazia o fornilho de cachimbo. E ele tem uns desenhos, né? Umas decorações, pode passar aí para ver o detalhe, né? Os detalhes de riscados e pontilhados, né? Que a gente chama de ungulados, como se os desenhos fossem feitos ainda com argila mole, né? Marcando com a unha, né? Uma unha um pouquinho maior, né? Então essa característica ungulada, ele foi utilizado porque o fornilho, né, apresenta, né, vestígios de queima, então ele foi efetivamente utilizado. Provavelmente foi colocado junto com vamos chamar assim, o conjunto do mobiliário funerário do indivíduo que foi sepultado aí. Claro, não encontramos ossadas, né, mas assim, essas evidências referendaram o sítio como sendo típico do final do século XIX, né, a qual, na época, ainda se utilizava esse tipo de fornilho de cachimbo, feito de cerâmica, com decorações unguladas e decorações riscadas, né? Ele é bem típico aqui. Ele aparece numa escavação, por exemplo, numa fazenda no Piauí, né? A quantidade de escravos utilizados no local evidenciou que uma quantidade de mais de 85, né,
de 85 a 90 fragmentos de cachimbos utilizados por populações escravas que viviam naquela fazenda. Então, essa evidência aqui foi bem interessante, nos chamou a atenção, né, pelo fato dela estar presente ali, né, e ser uma evidência clara da utilização desse tipo de tecnologia, né, naquele local. Deve ter sido colocado junto com um dos indivíduos sepultados lá. Pode passar. Né? Aqui também um outro fragmento, né, de vidro. Vejam que essas manchas aqui evidenciam o fato dela ter recebido, né, uma química para que ele tivesse uma coloração branca. Né? Originalmente o vidro com efeito de sílica ele tem uma coloração amarronzada, amarelada. Né? E aqui tem inclusive, né, a identificação. Nós procuramos saber, é um vidro, é um fragmento de magnésia bisurada. Certo? E pasmem vocês, esse logotipo aqui, certo? Da fábrica, né, Abbott, de magnésia bisurada, certo? Ela tem, né, esse logotipo ela tem exatamente, certo? 100 anos. Então, ou seja, provavelmente o lugar realmente foi utilizado nas últimas décadas, início do século XX, né, para sepultamento de indivíduos, e esses objetos acompanharam, né, o mobiliário funerário deles. Né? Não conseguimos responder ao fato de por que esses materiais estavam lá. Porque, claro, não é um local que a gente tem evidência de ter sido um lugar usado para lixo hospitalar. Então, isso já ficou fora. Né? Não havia nenhum tipo... Se essa escavação tivesse sido feita, por exemplo, nas proximidades aqui da maternidade, do Hospital Nova Lopes, com certeza. Né? Poderíamos dizer que, durante um certo tempo, aquele local foi o lugar de depósito do lixo hospitalar do hospital, né? Logo no seu início. Mas nesse caso não. Está bem distante, numa área que a gente não tem nenhuma evidência de que tenha sido usada para lixo hospitalar. Certo? Então, esse material, ele acompanhou, né, o mobiliário funerário do morto e ajudou a gente a identificar que o lugar realmente foi utilizado para isso. Né? Inclusive, conseguir datar um fragmento de vidro. Aqui, o mesmo fragmento visto, né, de cima, também com as manchas, mostrando claramente que ele foi utilizado uma química sobre ele, né? Um fragmento, né, curioso, né? Porque no início achamos que fosse um fragmento de tijolo, não era. Depois achamos que fosse um fragmento de um vasilhame, também não era. Né? Então alguém, por algum capricho, né, colocou fragmentos de telha, né, no local. Né? Então o tipo de pasta, como a gente chama aqui, né, evidencia também um trabalho artesanal na fabricação. As manchas brancas são restos de argamassa. Né? Então, provavelmente, né, era uma estrutura tumular, né, que tinha uma pequena cobertura, né, utilizando para isso, né, ou pelo menos assim, nos vértices da estrutura, pedaços de telha, talvez para criar uma vedação melhor. Vou passar. Encontramos também numa das estruturas desmontadas, isso aqui é tecido. Tá? Então, claro que a gente teve bastante cuidado em selecionar, né, esse tecido, ter cuidado de guardá-lo com todo o cuidado necessário, porque ainda podemos retirar amostras dele, né, e tentar fazer um tipo de datação. A análise, a gente não tem uma análise feita do tecido, mas provavelmente ele seja, né, pela qualidade do tipo de algodão, né, da qual foi feito esse tecido aqui, eles são restos de uma vestimenta mortuária. Certo? Então, são esses os dados que nós tivemos. No resultado, apresentamos o fato de que o sítio realmente foi ocupado para essa... Mantivemos o nome Cemitério dos Ingleses pelo fato de que a população tem uma relação de identidade com esse nome, né? Mas, evidentemente, aguardamos, né, ampliar a pesquisa, talvez até a pesquisa documental, né, e também novas prospecções arqueológicas, pelo fato para conseguir realmente referendar o fato de ser não somente um sítio histórico, importante para a Redim, importante para Natal, devidamente registrado e tombado, né, com informações que efetivamente identificam o local como sendo utilizado no final do século XIX, início do século XX, né, mas também possamos chegar a uma evidência mais concreta em relação a uma das perguntas que a gente não pôde responder. Qual é? Seria realmente o Cemitério dos Ingleses. Mas mantivemos o nome, inclusive entre aspas,
o relatório, para que ele fosse identificado não somente no cadastro do IPHAN, mas também registrado no relatório para o Ministério Público, né, de que o sítio deveria se chamar, né, Cemitério dos Ingleses. Obrigado.